Desde pequeno espelhei o meu pai, sempre dele na roça. Tenho orgulho de estar aqui ajudando na propriedade desde pequeno. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitando o Dia dos Pais, que é nesse domingo, vamos falar sobre um tema muito importante, a sucessão familiar. A sucessão familiar no meio rural ou no meio empresarial deve ser feita de forma correta e tem muitos desafios. Nós temos aqui dois colegas aí que vão participar do nosso bate-papo, um bate-papo descontraído falando sobre isso. A sucessão familiar no meio rural vem diminuindo a cada vez mais, né? Nas últimas décadas aí foi diminuindo a porcentagem de filhos e produtores que se mantêm no meio rural. Estima-se que até 2026 vai baixar de 13% para 9% da população brasileira que vai continuar morando no meio rural. Então nós vamos bater esse papo aí, vamos falar sobre os desafios e como contorná-los e vamos para o primeiro assunto aí, que é como os pais podem preparar os herdeiros para serem sucessores na gestão da fazenda. Então, nosso primeiro tópico é quais os desafios que envolvem o caminho para a sucessão familiar. Vou dar um exemplo aqui para ajudar meus colegas, que é a falta de interesse dos filhos. O que vocês acham sobre isso? Quando a gente fala sobre sucessão familiar, acho que é importante a gente voltar um pouquinho atrás e tentar analisar o seguinte. O agro hoje, ele tem uma questão social envolvida, porque a maior parte da nossa comida é produzida pelo agro. Então, se a gente não tiver sucessão familiar, se não tiver continuidade, o que vai acontecer é que vai chegar um momento que a gente não vai ter comida, né? Então, acho que um ponto bem importante a gente discutir, de quem é a responsabilidade da sucessão familiar? É só dos pais? É da iniciativa pública também? Eu acho que sim. A gente vê vários exemplos de iniciativas de governo que ajudam na sucessão familiar. Eu acho que um exemplo clássico aqui na região sudoeste do Paraná, na cidade de Francisco Beltrão, eles têm um programa chamado Clube da Bezerra, onde as crianças adotam uma bezerra da propriedade, por exemplo, e elas cuidam durante algum tempo dessas bezerras e na exposição oficial do município, que é a Expobel, elas participam de um concurso. Então isso é uma iniciativa do governo, né, governo municipal, que ajuda na sucessão familiar. Aí nós temos as iniciativas dos produtores, dos proprietários das fazendas e das propriedades rurais, que também tem sua parcela de culpa muitas vezes pelo desinteresse dos filhos, né? Então eu sempre digo, o pai ele precisa ter um planejamento para fazer essa transição entre a administração dele e a nova administração que vai vir, que é dos filhos. Agora falando do mais jovem, né? Vamos falar do jovem, né? Seria mais ou menos na minha faixa de idade, por exemplo. Existem muitos empecilhos que acabam complicando essa sucessão, né? Uma delas é quando não há uma certa confiança da parte do pai para o filho. Talvez é até estranho a gente comentar isso, mas isso é em relação à nossa cultura. Isso é uma coisa cultural, é um conhecimento empírico que a gente fala, que é quando o pai ele já tem aquela linha de raciocínio, ele segue, ele acha que funciona e é difícil ele aceitar que o filho traga coisas diferentes e que o filho, sendo mais jovem, consiga fazer o que ele faz, só que de uma forma diferente. Então aí nós chegamos no assunto que é onde o jovem sai da propriedade para ir para a cidade. Quando ele faz isso, ele acaba conhecendo muitos meios, muitas pessoas, muitas linhas de raciocínios, acaba abrindo um pouco a cabeça, né? E aí nós temos duas possibilidades. Ou ele volta com conhecimento, talvez estudando áreas do meio, né? Que aí eu estou falando do agro, né? Agronomia, veterinária, zootecnia. Ou ele não volta e segue uma outra área. Eu acho que seguindo nessa linha aí também, né? Falando tanto da falta de interesse dos filhos quanto da resistência dos patriarcas, eu acho que vale salientar que a tecnologia pode vir para ajudar, que é o meio que nós atingimos, né, que nós atendemos. O que vocês acham sobre isso? Quando o patriarca resiste à inserção de uma nova tecnologia e também quando o filho chega na propriedade, como o Gabriel mencionou aqui, estudou lá, veio com umas ideias bacanas e tenta impor isso para o seu pai, né? Como que vocês acham que pode ser contornado essa dinâmica aí? O filho primeiro deve apresentar para o pai, mostrar que deu resultado, ou o pai deve ser mais aberto, deixar o filho testar? O que vocês acham sobre isso? Eu acho muito importante a gente, nesse momento, olhar para os dois cenários, né? A visão do pai, proprietário de uma fazenda, que trabalha muitos anos com isso, tem uma longa experiência, né? E a visão do filho, que está ali, vem trabalhando junto com o pai
acompanhando a propriedade há muito tempo. E aí, muitas vezes, esse filho, ele está acompanhando o pai e vendo o pai reclamar daquela atividade, dizendo que não dá dinheiro, que não está indo bem, que trabalha muito, que não tem tempo. E aí, o que acontece com a cabeça dessa criança que está ali vendo essas reclamações? Ela não vai querer seguir aquela atividade do pai, porque ela não quer ver o pai sofrendo. Então, quando ela escuta isso, o que vai acontecer? Ela fala, eu não quero sofrer o que o meu pai sofreu. Isso é o que mais a gente escuta. Então, é importante a gente avaliar o seguinte: primeiro, a gente precisa cuidar disso. A gente não pode ficar reclamando daquilo, porque o teu filho está escutando e ele não vai querer aquilo para ele, né? Então, isso é uma coisa bem importante, que a gente precisa estar sempre olhando. Outra questão importante: o pai vem fazendo essa atividade há muitos anos e na cabeça dele, ele acha que tudo o que ele está fazendo está certo. Quando o filho vai para fora, estuda, traz novidades, muitas vezes o pai duvida que aquela nova tecnologia, que aquele novo modelo de fazer as coisas vai dar certo e não dá a chance do filho testar. E aí o filho se frustra, de um lado, porque tudo que ele aprendeu ele não consegue pôr em prática, e o pai não confia e também não vê avanço nenhum na propriedade com a ajuda do filho. Além dessas questões de negócio, né, que essa relação da empresa rural ali, tem a relação familiar também, que aí a gente já gera um ruído na relação entre pais e filhos, porque, né, existe essa vontade de colocar em prática aquilo que aprendeu muitas vezes lá na faculdade e o pai não acredita que aquilo vai dar certo. E aí chega uma hora que o filho desiste e ele vai pôr em prática o que ele aprendeu em outra fazenda ou em outra atividade ou vai morar na cidade. E aí se perde essa sucessão. Daqui a pouco o pai chega numa idade que ele já não pode mais tocar aquele negócio e aí se obriga a vender para alguém que montou uma estrutura empresarial e aí tem uma empresa formada no agro. Outra coisa que acontece muito é assim: o filho vai, estuda, chega na propriedade e quer colocar tudo no papel, quer fazer gestão do negócio, ou seja, quer saber os detalhes, quanto produz cada animal, o ganho de peso no caso do corte, ele quer ter esses números para tomar decisão. E eu já vi vários pais falarem assim: se colocar tudo no papel a gente não trabalha, sabe? Por quê? Porque daí começa a enxergar a realidade e daí acha que aquela realidade não está certa, não quer aceitar. E o filho quer vir com essa nova tecnologia, quer implementar novas tecnologias e aí o pai é resistente. Então, acho que a primeira dica que a gente pode dar aqui: os pais precisam dar um pouco de liberdade para o filho vir implementar. Talvez não dê certo, o que ele aprendeu na faculdade, na realidade, precisa ser adaptado, mas ele vai aprender e esse aprendizado tem um valor. Então, precisa ser dado um valor para esse aprendizado. Mesmo quando não dá certo, existe aprendizado. E esse aprendizado é muito valioso, porque você não erra mais. No meu ponto de vista, eu acho que nesse cenário, você precisa ter calma, né? Começa devagar, começa explicando, começa mostrando que você entende. Porque se eu chegar lá e falar assim, ó, tá errado, tem que fazer assim, não consegue. Ele simplesmente vai achar assim, você tá duvidando de mim, sabe? Você joga dúvida, né, na cabeça dele. Aí, então, o que é importante disso? Você vai devagar, aos poucos, vai comentando, vai implantando alguma coisa que você julga importante. E aí estamos falando talvez de uma administração, né, que eu acho que é o ponto principal, assim. Então você vai dessa forma devagar e no fim disso você consegue mostrar alguns resultados. Através dos resultados, aí sim você consegue começar a convencer ele de que é possível e de que você consegue, né? Então, eu acho que dessa forma fica muito mais fácil do que você tentar fazer tudo muito mais rápido ou, né, tentar fazer tipo de hoje para amanhã, né? Então, devagar, mostrando resultados e, claro, trazendo investimentos para a propriedade. Porque quando o pai enxerga a mudança ou a evolução, né, aí ele acaba concordando e vendo assim, não, ele consegue, ele é capaz e vai dar tudo certo, né? Isso aí é o exemplo que a gente vê em muitas propriedades. Não, bacana então. Aí a gente já seguiu para a linha de falar sobre os problemas e aqui já começamos a tocar no assunto de como contorná-los, né? Esse já foi um exemplo e era nesse ponto que eu queria chegar. E como podemos contorná-los? Essa forma de transformar a propriedade numa empresa, uma verdadeira empresa, que é o que a gente sempre prega,
é um dos formatos, né? É um dos formatos. Como que vocês acham que poderia ser esse início de transição aí? O Volmir já explanou um pouquinho, né, de chegar, vamos colocar no papel, vamos começar assim, vamos anotar alguns dados de ganho de peso agora, de produção dos animais, coisas que a gente não fazia antes. Como que vocês acham que deve ser essa introdução, né, na propriedade, dessa transformação de apenas propriedade para uma verdadeira empresa que é gerida de forma mais abrangente, né, tendo os dados, transformando esses dados em informações para tomar uma decisão correta ou não, né? Como que vocês acham que deve ser essa introdução aí? Como o Volmir tinha comentado, você começar a fazer anotações, eu acho também que seria a melhor forma. E por que isso? Quando você começa a anotar, e aí vamos falar talvez das despesas, começa a anotar tudo que está acontecendo e no final você chega com números, você traz os resultados que está acontecendo. Resultados não necessariamente positivos, né? Pode estar dando prejuízo, pode ser, né? Pode estar dando um lucro baixo, enfim. Ele pode enxergar naquilo que existe um potencial maior que aquela propriedade pode chegar. Então, acho que a transição tem que ocorrer dessa forma. Começa devagar, anotações, né? E traz resultados. E ali ele vai começando aos poucos e ele vai incluindo gestão, né? E claro, se a gente vai falar hoje, a gente está falando de tecnologia, né? Conforme vai se passando os anos, vai diminuindo a oferta de mão de obra, por exemplo, e eu comento isso porque também as propriedades que estão ficando, né? Agora, comentando aquele êxodo que tu comentou no início, que está diminuindo a agricultura menor, né? Os pequenos produtores. Então, a demanda de mão de obra fica menor. Então, quanto mais eu otimizar o tempo de trabalho, melhor. Então, talvez isso seja um ponto principal que o filho consiga trazer para o pai, que ele não vê. Então, acho que a primeira coisa importante é o pai entender que ele precisa profissionalizar aquela empresa, aquele negócio. Tem outra coisa bem importante que é separar o financeiro da pessoa física e da fazenda, porque quando se mistura, você perde um pouco o controle, você acaba trazendo dados confusos, porque nem sempre o que a pessoa física gasta é aquilo que necessariamente poderia se gastar na pessoa jurídica, ou vamos falar na fazenda, mesmo que não seja pessoa jurídica. Então isso acaba trazendo uma certa insegurança para o filho. Por quê? O que o filho quer? Ele quer ter o salário dele e que ele possa tomar as decisões com aquele salário. E muitas vezes o que o pai faz, o que a família faz com os filhos isso tudo aqui é teu, né? Você está trabalhando para o teu futuro, mas os filhos querem tomar as próprias decisões, querem receber a remuneração e decidir se ele vai comprar um carro, uma casa, ou enfim, o que ele vai fazer com aquela remuneração que ele conquistou trabalhando para o pai dele. Muitas vezes, os pais querem que o filho se dedique na atividade aguardando a herança, e o filho não quer isso. Ele quer ser remunerado, ele quer ser valorizado. Os filhos, geralmente, eles trabalham muito mais do que um colaborador normal, eles se preocupam com o negócio muito mais do que um funcionário e eles pensam no negócio a todo tempo, assim como os pais. E isso tem um valor, deve ser remunerado. Então, o pai precisa pagar um bom salário e, remunerando bem, o filho vai ter essa autonomia. A partir daí, você já começa a gerar uma pessoa com capacidade de decisão. E aí sim a gente vai evoluindo para que um dia ele assuma essa propriedade. Então, discutimos aqui que envolver toda a família é muito importante e eu gostaria de saber a opinião de vocês, onde começa essa transição aí, onde começa, com que idade até mesmo, a gente pode falar, né, com que idade os filhos podem começar a se envolver na propriedade. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o assunto. Nós temos um cliente legado que já teve um bom exemplo de sucessão, né? E a gente já viu essa semana aí, né? Conversamos com eles lá e vimos que terá uma próxima sucessão também, que é onde o pai ele trabalhava com uma atividade, que era avicultura de corte, né? Um dos filhos saiu, né? Foi estudar fora. Eu acho que até foi aqui no município de Dois Vizinhos que ele estudou. Ele cursou medicina veterinária e quando ele retornou para a atividade, né? Para casa, no caso, ele resolveu fazer investimentos, né, um investimento, né, teoricamente alto na propriedade, colocando inovações e iniciando uma nova atividade, que é a produção leiteira.
Então ali ele fez um confinamento para os animais, né? E ele fez todo esse investimento, fez sala de ordenha, fez sala de alimentação, fez ali o compost, né? Como eu comentei. Enfim, ele trouxe inovação tecnológica, ele trouxe investimento para dentro da propriedade. E eu acredito que isso mostrou para o pai dele que ele era muito capaz de seguir com o projeto da família, né? Com a empresa familiar ali, e ele passou a administrar tudo. Só que o mais legal da história é que o filho mais novo, né, esse tem 11 anos, já está no meio de tudo isso, ele já tem algumas responsabilidades que ele faz. Eu estive conversando com o Wellington, que é esse que estudou, essa semana ele me comentou que existe alguma das coisas ou técnicas que a criança já dos 11 anos faz, né? Então aí agora a gente vem falando do começar cedo. Ele já está vendo as responsabilidades, ele já está enxergando como funciona, ele está tendo uma educação administrativa desde cedo, né? E eu acho que isso vai ser muito importante, porque daqui a pouco pode ser outros investimentos que pode ter na propriedade, outra área talvez, né? Outro segmento, né? Então é um ótimo exemplo de sucessão. Acredito que nada mais gratificante para um pai é ver que seus filhos estão seguindo seu caminho, seguindo seus ensinamentos. Nós aqui dentro da nossa propriedade sempre tive muita abertura do meu pai, sempre tive muito apoio dele, em sair estudar, tanto apoio financeiro como apoio emocional. Então, conseguir fazer isso, busquei o conhecimento e conseguir retornar para a propriedade e dar sequência, dar continuidade a um trabalho que ele já vinha desenvolvendo dentro da propriedade, claro, trazendo tecnologia, trazendo coisas novas aqui dentro da propriedade. Isso só foi possível por conta que ele sempre apoiou e sempre deu esse espaço a ser construído. Eu acredito que o processo de sucessão familiar de uma propriedade, ele acontece ao longo do tempo, né? Não acontece do dia para a noite. Primeiro você precisa provar, né, que aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo, ele surte um efeito, e após isso ganhar a confiança, com certeza você vai ser bem recebido e você vai conseguir fazer esse processo. Sou Valdecir Molinete, produtor rural. Atualmente estamos na atividade de avicultura. Estamos na avicultura há 22 anos atrás já. Um ano e meio, 2 anos atrás, resolvemos entrar na atividade do leite. Eu e meus filhos temos um projeto, né, de não depender de uma atividade só. Aí comecemos com o leite. Hoje estamos com as 2 atividades, né? Os aviários, vaca de leite, e os meus filhos acompanham junto com nós no projeto aí de leite. Esse é um belo exemplo que o pai deixou o filho assumir alguns riscos. Toda empresa tem riscos, né? E você deve permitir mesmo que assuma alguns riscos. A responsabilidade é interessante, e se acontecer alguma coisa errada, eles conseguem agir, porque também tem informações a respeito da propriedade. Então é bacana, você assume alguns riscos, mas esses riscos devem ser calculados, mas se der certo, a produtividade pode aumentar bastante. A sucessão vai ser feita de forma correta, o filho vai estar entusiasmado em melhorar para poder aumentar a produtividade, até mesmo aumentar a lucratividade da propriedade. Então esse é um caso muito interessante, eu acho muito bacana isso, e devemos mostrar para todo mundo que funciona, que dá certo e que é possível fazer. Então, domingo, Dia dos Pais, como todo mundo sabe, acredito que seja nada mais gratificante para os pais poder ver que seus filhos estão dando continuidade no seu trabalho, né, dentro da propriedade, dando continuidade, né, no que eles vêm desenvolvendo há muito tempo. Nós aqui dentro da nossa propriedade, nós trabalhamos na atividade leiteira há cerca de 1 ano e meio. Isso só foi possível com o apoio do nosso pai, né, que nos apoiou tanto quanto ao projeto, né, financeiramente, enfim, sempre esteve ao nosso lado acreditando nas nossas propostas. Para nós isso é um orgulho, né, em poder
dizer isso, que sempre esteve ao nosso lado. Então, nada mais gratificante que neste Dia dos Pais nós parabenizá-lo por essa data tão importante. Eu sempre me espelhei no meu pai, desde pequeno. Eu sempre quis vir na roça junto com ele. E quando nós abrimos o projeto para ele ver, ele quis, aceitou, falou que ia ajudar nós. E eu gosto muito, sim, que ajuda, sim. E eu vou seguir em frente aí. Gostaria de aproveitar esse momento ainda e desejar Feliz Dia dos Pais para o Volmir, para o pai do Gabriel, para o meu pai, para mim mesmo também, que sou pai, né? Então fico muito feliz com isso também. Quero que meus filhos sigam a carreira, né? Se for do desejo deles fazer a sucessão familiar, também eu apoio, né? Que façam, que dê continuidade aqui no nosso legado. Gostaria de convidar todos aí a acessar nosso site. Acessem, vejam todas as áreas que a gente trabalha, que a gente atende. E gostaria de falar que um dos valores da empresa Lei Gado mesmo é promover a sucessão familiar. Por isso que nós tivemos essa iniciativa de gravar esse vídeo tão importante, com um tema tão importante, né, que é a sucessão familiar. Então, conto com o apoio de vocês. Acesse o nosso site, confira as novidades e venha ser Lei Gado.